Fala galera, bom dia para todo mundo. Estamos aqui mais um dia para bater um papo com um aluno nosso e mais uma vez madrugando aqui na Tailândia, mas sempre com um bom objetivo, né? Trazer um bate-papo interessante, bacana, para que a gente possa agregar para todo mundo. Hoje o nosso bate-papo aqui é com o Márcio. Vai ser muito legal porque eu quero contar para vocês e dividir junto com a experiência dele para vocês como é que foi esse retorno dele aos treinos e logo em seguida já fazer uma maratona. O Márcio é um cara que já correu várias meias maratonas no ano de 2019, 2018, 2019, fez a maratona de Buenos Aires junto comigo, treinamos juntos por um bom tempo. Fala Gabriel, tudo certo? Ó, o Márcio já entrou aí, já te chamo, tá Márcio? E a gente fez grandes treinos. O Márcio evoluiu muito. Na época, quando ele começou a treinar com a gente, ele perdeu bastante peso. E chegou numa performance física muito boa. Fez um sub-3 já na primeira maratona. E aí parou por um tempo. Veio um baby, né? E veio pandemia, veio baby. E aí acabou que saiu um pouco aí da rotina de treino e voltou agora no início desse ano. E acabou de completar a maratona de Blumenau de uma maneira muito boa, com um bom tempo novamente. E agora a gente quer compartilhar com vocês tudo como é que foi esse retorno e qual que é o próximo objetivo. E de certa forma também compartilhar com vocês esse passo a passo até aqui, porque às vezes a galera só vê o resultado ou só vê um treino ou outro, mas não acompanha todo o processo, e todo esse processo é um pouco longo, um pouco demorado, demanda um pouco de energia. Mas quando você tem paciência, um trabalho bem feito, a gente consegue atingir bons resultados. Vamos chamar o rapaz aqui então? Cadê o Márcio? Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês aqui meu estúdio. Isso a gente nunca mostra, né? Aqui, ó, os estofados aqui do lado. Fala, Márcio. Tudo certo? E aí, Pato, Tô tudo certo por aí? mostrando pra galera aqui os meus estofados aqui, ó. Pra proteger do barulho da rua. Eu tô aqui no rooftop aqui do prédio. E aí acaba que às vezes passa as motocas aqui embaixo e dá um barulho alto. Espero que não atrapalhe muito. Mas no quarto fica ruim, não tem tanta área. Mas vamos lá. Certo, cara? Como é que está? Tudo certo. Evitando escadas. Visitando escada, o pior inimigo do maratonista é a escada, né, cara? Sempre assim, Aham. sempre isso aí. Subir até que E, não é, subir até que não é problema, o problema é sempre, descer. né? Normal, super tranquilo. Vi aí alguns stories da galera e muita gente falando, meu pior inimigo da semana é a escada. É isso mesmo. É. E, Márcio, hoje a nossa ideia, como eu te falei, né, a gente bater um papo que nós iríamos fazer em particular e que a gente pode trazer ela ao público porque pode auxiliar outras pessoas, tanto nessa questão de focar em algum objetivo mais próximo, daqui a 6 meses, um ano, conforme for o fez o teu, e sair às vezes daquele momento em que a pessoa está parada, está quase sedentária, né, cara? Porque é difícil retornar aos treinos, é difícil ter um plano alto quando a gente está no nível muito baixo. Só que, cara, a gente conseguiu, em 6 meses, tu conseguiu atingir um nível muito bom, né? Quase tão bom que aquele que tu conseguiu atingir em Buenos Aires há muito tempo atrás. E teve muito custo, né? Teve muito treino. E agora, em pouco tempo, 6 meses, tu conseguiu perder 14 quilos, conseguiu voltar a correr bem, acabou a maratona, tudo certo, graças a Deus, né, cara? Não sem nenhuma lesão. E agora a gente continua, né? E o que vai vir pela frente é que a gente vai bater um papo também hoje, certo? Isso aí. É, Isso aí. Quer isso contextualizar aí pra galera? Fala rapidinho quem que é o Márcio, o que o Márcio faz, o que o Márcio trabalha, pai de quantos que o Márcio é aí também, eu tô ouvindo o choro da criança aí atrás aí, mas Tá ele tá por aqui, aí. É, tá ali. Ele quer minha água aqui também. tá Fala um pouquinho aí pra galera aí. Vamos lá, boa noite então para todo mundo aí. Bom, meu nome é Márcio José Mariano, né? Tenho 42 anos, sou pai, esposo, filho, esposo da Raquel, que também é maratonista, já correu 3 maratonas, pai da Yasmin,
pai do Benjamin agora, né? Que é o nosso, o mais novo integrante da família, né? Inclusive ontem ele fez 1 ano e 4 meses. Passou comigo na linha de chegada na maratona, né? Eu trabalho hoje, hoje estou, né, como gerente de produto, né, na Governança Brasil, empresa de soluções para gestão pública. E, enfim, acho que basicamente isso. Sempre fui uma pessoa que gostou, né, de esporte, né, desde de pequenininho, né? Eu pratiquei judô desde os 7 anos até os 21 anos, né? Cheguei até a faixa preta, joguei futsal um bom tempo também, né? E aí, enfim, depois que veio a faculdade, trabalho, o esporte ficou um pouco de lado, né? Um bom tempo, né? Acho que fiquei uns 10 anos bem parado, né? E, enfim, e aí depois comecei, né? Voltando aos poucos, futebol aqui, né? Patotinha, enfim. E aí em 2017 que eu, né, peguei gosto aí pela corrida, né? Tava, acho que vale a pena, né, dar essa contextualizada aí lá do passado, né? Não só de agora, né? Como tu estava falando ali da Maratona de Buenos Aires. Então, em 2017 que eu comecei a correr, né? Na ocasião eu tinha 95 quilos, né? E em novembro de 2017 que eu comecei a correr, comecei a treinar com a performance em fevereiro aí de 2018, né? Consigo lembrar certinho dos meses do calendário, né? A gente teve, E a gente teve um cronograma, né? Que dá para gravar certinho as provas que tu foi fazendo, que tu foi fazendo todas as minhas maratonas que tinha, né? exato, exato. Inclusive eu conheci a performance através do Roberto Carlos, né? Numa prova lá na Ponta do Papagaio, que eu fui, né? Daí fiquei com a turma ali da performance, e ele me apresentou, e é ali que eu comecei, né, a participar ali do grupo, né, da assessoria. E aí, desde então, eu tomei gosto pela coisa e fui, né? Correndo meias maratonas, né? Se eu não me engano, eu fiz 6 meias em 2018, né? Na terceira, a gente já conseguiu um sub 1:30, né? Na meia do Bela Vista, né? Que inclusive tu me puxou, né? É Tive essa verdade. honra, né? Eu acho que eu tava indo para, eu tava treinando para ir ou para Cozumel, foi 2017 ou 2018. 2018. Então eu tava indo para o Mundial do Havaí. Acho Tava que indo é pro isso Mundial do aí. Havaí. É, isso aí. Exatamente, É. exatamente. Acho que era. E, enfim, a segunda meia que eu fiz com o meu braço quebrado, inclusive em Floripa, né? E de tanto gosto que eu peguei, né, pela coisa. Enfim, aí a gente, né, definiu que eu queria fazer uma maratona, enfim, a gente elegeu ali a Maratona de Buenos Aires, né? Ali a gente acabou correndo em setembro de 2019, né? Com o grupo ali a gente foi, né, com a performance. E, enfim, em questão de evolução, né, principalmente em questão de peso, essa coisa de saúde, né? Então, eu comecei lá o meu ciclo com 95 quilos e corri a maratona com praticamente 70 quilos, né, em 2019, setembro de 2019. E aí a ideia, a gente tinha, né, o planejamento, já ia correr Santiago, né, no Chile, em abril de 2020, tinha conseguido o índice, então, para Boston, né, para correr em 2021, a ideia era Verdade. participar, né, Conseguimos o mas, índice, né, cara? Nem lembrava desse índice que a gente tinha conseguido. exatamente, Perdemos a oportunidade depois, né? exatamente, então, enfim, né, foi um pouquinho frustrante isso, né, Sim. a pandemia veio, mas enfim, né, diante de tudo que ocorreu na pandemia, né, isso aí, né, a gente perder a É, oportunidade claro, claro. não é nada, né. É, claro. E, enfim, aí a pandemia fez com que se jogasse um pouquinho nas cordas, né? Até ontem, hoje, eu estava falando, não lembro, com alguém, né? Eu falei, pô, aí por conta da pandemia eu, né, parei de treinar, né? Porque não, enfim, mais muleta, na verdade, né? A gente tem que saber olhar, né? Que tipo, a pandemia, na verdade, não tava limitando, embora ali no comecinho, deu aqueles lockdowns meio doido ali, né? Que não podia sair na rua, aquela coisa toda. Mas eu acho que não tinha porquê, né, parar, né, de treinar. Embora eu tive uma lesãozinha ali no joelho, né, no começo ali de É, é. 2020, né, eu tive uma tendinite patelar que ficou bem crônica, né, fiz N fisioterapias, né, e talvez essa parada que eu dei aí fez com que ela curasse meio que sozinha, na verdade, né.
E, enfim, e aí foi, né, 2020 sem fazer nada. 2021 eu tentei várias vezes voltar, né? Tanto é que 2021 eu acabei fazendo uma prova de 5 km, ou 2022, não lembro. Foi 2021, eu fiz uma prova de 5 km ali em Floripa, mas mesmo assim não serviu de motivação, enfim, né? E acabei não. Tentei no ano passado, né, voltar ali no começo do ano, não foi, até voltei a treinar com a performance, e não, enfim, aí veio o Baby, né? E Aí aí, muda, enfim, né? Muda o plano, né? aí muda totalmente, né? Ele requer, né, um investimento de tempo nosso ali. E, enfim, e aí acabei, né, setembro, ano passado, que eu falei, não, eu vou voltar, né? Eu vou voltar e tem que achar alguma forma para voltar a treinar, porque a corrida é algo que me faz, né, se sentir, enfim, para frente, motivado, né, me deixa, né, num outro nível, assim, né, de, de motivação, né? Então, assim, e aí e isso não é da cabeça, né? É ciência mesmo, né? Enfim, Sim, se a gente sim. for estudar aí, enfim, é muita coisa que a gente acaba liberando, né, para o organismo, coisa boa, né? Uhum. Quando a gente acaba praticando esporte. E aí eu comecei, falei, bom, vou colocar na minha cabeça e vou tentar pegar o hábito. Tanto é que eu comecei em setembro, né? Vindo, correndo sozinho. Falei, a partir do momento que eu voltar a ter o hábito, aí eu volto, né? A gente E estava batendo foi o bastante que essa aconteceu. tecla, né, cara? Depois da pandemia, digamos assim, que a gente retornou aos treinos, a gente bateu muito nessa tecla na galera sobre o hábito. Eu acho que, puxando ali um pouquinho do que tu falou antes, o problema da pandemia foi que a galera perdeu o hábito, né? E criou muito Exato. problema também com a cabeça de que não podia. E quando se perde um hábito, é muito complicado para tu conquistar o hábito novamente. É muito difícil mesmo, né? Por isso que quando se faz um projeto aí qualquer tipo de projetos de atividade física, de perder peso, o negócio tem que ser ali pesado durante um período de tempo curto, porque a pessoa tem que criar um hábito bom. E tem que ver o resultado bom também, porque é o resultado que vai gerar motivação, né? E, Exato. e eu lembro certinho que tu estava treinando, de vez em quando eu comentava uma coisa, estava treinando, eu comentava uma coisa, eu pensei, ó, tá vindo, tá? Daqui a pouco vai consolidar, daqui a pouco tá continuando. Aí uma hora eu falei, Márcio, bora, vamos lá, falta tantos meses, tanto tempo aí pra maratona, né? Vamos fazer a prova da maratona, quem sabe, né? E aí já tava pronto, né? Já tava fácil de treinar, não precisou se adaptar mais com dia de semana. Foi o que aconteceu comigo quando eu voltei do Quênia. Eu tava treinando mais ou menos ali antes do Quênia, e aí, pro Quênia, né? E aí, quando a gente viaja, fica ruim de treinar, não é sempre que dá pra treinar por N fatores. E aí, cara, após Quênia deu um choque. Eu falei, não, cara, o negócio tem que voltar a treinar. Do Quênia até hoje, digamos que passou assim, de forma geral, 12 semanas. Durante 10 semanas eu treinei praticamente todos os dias. E essas últimas 2 semanas que a gente viajou e migrou e saiu da rotina, eu quase não treinei, eu não treinei muito. Isso mostra como a rotina é importante e como a gente pega o fio da meada e a gente mantém uma linha de treinamento que dá resultado, a gente persiste e continua. E aí os resultados vêm, né? E quando a gente regula isso aí, para voltar é difícil, né? Eu tô Exato. sentindo falta, porque eu não tô treinando muito. Vou treinar hoje, depois da live, mas a gente realmente precisa ficar por um tempo batendo nessa tecla até que a gente conquiste de volta esse hábito e esse hábito se torne algo que a gente precisa, a gente sente falta e isso faz muito bem, né? E talvez, inclusive, alguns excessos podem ter gerado essa questão também da lesão que tu teve, né? Muitos treinos, muitas provas num período curto de tempo, parece que tu perdeu bastante peso naquela época, né? E eu até lembro que, inclusive, naquela época da pandemia, a gente tentou treinar junto de madrugada, né? Umas 3 da manhã, 3h30, acho que foi 2 treinos, né? Corremos ali às Sim, 3h um pouquinho da manhã e aí depois tu se machucou e tu acabou ficando pelo caminho. Eu também logo depois fiquei pelo caminho também, não continuei, porque foi um período complicado. E aí chegou o ponto que tu retornou de volta aos treinos, com um pouquinho de excesso de peso. Como é que tava há 6 meses atrás esse corpite aí, cara? então a carcaça já tava ganhando corpo de novo, né? Então,
No começo do ano, em janeiro, né, quando a gente voltou, eu tava com 85 quilos já de novo, né? Então, assim, natural, né? Sem treinar, é Uhum. matemática, né? É, O peso, a gordura é matemática, né? Então, tu tem que ter déficit calórico para tu, né, emagrecer ou, no mínimo, empatar para tu não engordar, né? é, E não era o que acontecia, né? Então, você estava com 85 quilos, né? Eu não estava conseguindo emagrecer, né? Tipo, desde setembro eu já estava tentando, né? Correndo, enfim, para ver como que as coisas. Não adianta tu fazer só uma coisa, né? Então, assim, eu estava correndo, né? Praticamente todo dia, quase, né? Um dia sim, um dia não, desde setembro. Ah, mas distâncias curtas, né? Cinco ali, né? Seis, que para mim já estava difícil, né? Já estava bem difícil, né? do E pace bem mais alto do que tu tá acostumado que tu estava acostumado a sim, fazer, né? sim, sim. Então, eu tava correndo ali 5, 6 quilômetros, tipo, né, para 35 minutos, 40. Chegava em casa cansadão, Cansado. né? Assim, bem É. com dor nas pernas, tudo. E aí foi, né? Eu falei, bom, só que eu sou uma pessoa que preciso de uma motivação lá na frente, né? Eu preciso de uma meta para eu olhar, focar naquilo e é aquilo que eu vou buscar e eu coloquei na cabeça e eu vou entregar aquilo, né? E então assim não, né? Tem muitas pessoas, né? O legal da corrida porque ela é democrática, né? É. Cada um corre por um propósito, por um objetivo, né? E tu E vai ter uma eu resposta de acordo com aquilo que tu treinou, né? exatamente. Então, assim, eu correr só por correr não vou conseguir. Eu sei, me conheço, né? Então, a corrida, inclusive, me trouxe essa, esse benefício, né? Do autoconhecimento, né? Acho que ajudou muito o autoconhecimento, de saber ouvir teu Uhum. corpo, né? Ou tu se conhecer, enfim. Então eu sei que, cara, a corrida só vai, eu só vou evoluir se eu tiver alguma meta lá na frente, né? E aí, coincidentemente, veio, né, o lançamento ali da Maratona de Blumenau, tu mandou lá o link, aí vamos, falei, vamos, né? Aliás, não, né? Primeiro fui ver com quem manda aqui em casa, né? E É, aí, o que que tu porque acha? tem que ter um cronograma aí, né, cara, pra cuidar. Que não é só o Baby, né? Tem mais uma, né, cara? Não. Mas, Então, na verdade, são quatro, né? Se for pensar em todo mundo, né? Isso é uma rotina de quatro, né? É complicado de não, fazer. quatro pessoas enfim, né, tem toda uma logística, né? Então, e aí conversei com a Raquel, né? Falei, e aí, o que tu acha, né? Eu acho que tu devia fazer, né? Falei, bom, se a minha esposa, né, acha que eu devo fazer, meu treinador acha que dá, que eu tenho condições, vamos embora, né? Tanto é que eu falei para ela, né, que não era a minha maratona, era a nossa maratona, né? Porque Sim. né, muitos treinos que eu fiz, né, enquanto estava treinando, ela estava aqui, né, dando comida para o Benjamin, dando banho nele, né, então ela que estava fazendo isso nos bastidores enquanto eu estava treinando, né, em algum momento. Então, a partir do momento que tu tem mais, né, pessoas ao teu lado, né, acaba que aquilo não é só teu, né? Então, é igual, até comentei, né? Eu fiz a gente fez um post ali, né, no Instagram, né? A nossa maratona, né, Eu vi, saiu como eu planejado, vi. né? É. Uhum. E ela até te E acompanhou em alguns treinos, eu acho, de bike, né? Teve um treino acho que ela te sim, acompanhou, né? sim, É. teve alguns treinos É, aí de bike que ela esse me ponto acompanhou. de apoio é super importante. Eu sempre falo pra galera, quer fazer um Ironman? Pô, fala com a família primeiro, cara, porque ou fala quer fazer uma maratona, porque toma tempo. A gente que trabalha com isso há tempo, a gente já sabe como é que funciona, a gente sabe que isso toma um tempo, tem compromisso. Aí se o cara quer resultado bom, que nem tu que gosta de correr forte, final de semana não vou dizer que é perdido, mas tu não pode dormir tarde, tu não pode ir pra balada, tu tem que acordar cedo, porque se tu deixar para depois do treino, às vezes o treino não sai, né? Porque tu não Sim, vai ter motivação de acordar às 10 horas da manhã e acabar o treino meio-dia, num calor do cão, sabe? Então é complicado, ou quando tá muito frio. Então você entra num propósito ali que ele requer alguns compromissos sociais que tu tem que evitar um pouco, né? Pelo menos tem, aquele período, né? Mas isso não é legal. Cara, por aquele período é necessário, né? É o que tu exato, quer, é o que tu tá se propondo a fazer. Então, a gente tem alguns custos, né? Não é legal também tem. ficar com Tem um preço, sobrepeso, né? não é legal também ficar com falta de motivação. Então, é um custo, né? Ossos do ofício.
E que bom que deu certo, porque isso aí, se tem alguém apoiando a família, é muito bacana. Quando não tem, a gente já teve vários, assim, experiências com algumas pessoas da dificuldade, né, de conseguir conciliar, quando às vezes alguém da família não quer que a pessoa faça aquilo, e aí às vezes o cara quer e fica pisando em ovos, pô, eu não vou poder ir, vou ter que fazer assim, eu vou ter que madrugar, ou, pô, já teve gente que fez, assim, treinos mirabolantes, para conseguir conciliar com a família e chegar em provas, a pessoa da família fez, vamos embora, que já acabou. E o cara acabou de chegar da maratona, sabe? Putz, cara, o cara tá ali morrendo, quer comemorar, tá felizão, e o cara, a outra pessoa da família tá não dando apoio nenhum, né? E isso não é legal. Tanto que a gente vê como exemplo pessoas que nunca mais voltaram pro esporte, porque boicotaram depois, porque viram que foi muito maçante, né? Então, entre escolher um e outro, acaba optando pela família e acaba se deixando o esporte de lado. Então é muito importante ter esse apoio. E ainda melhor ainda porque ela também era corredora, né? Então ela sabe como é que funciona. Vai ter provavelmente um momento dela também, Exatamente. Sabe como que né? funciona, né? Sabe que é sofrido, né? E agora, inclusive, né? A gente vai aproveitar para esse descanso meu aí, né? Nas próximas semanas. E aí ela vai tentar voltar aí para fazer uma prova, Boa, né? boa, isso é Um pouco muito mais bom. curta Muito bom. para voltar a correr também. Uhum. Massa, cara, Enfim, show de foi bola. isso, né? E outra relação bacana que eu já marquei aqui, que eu sempre comento, eu tenho alguns alunos que têm uma performance muito boa, mesmo tendo começado a correr depois de muito tempo, depois de velho, digamos assim, e que todos eles, como você, têm uma relação com o esporte, né? Fez o esporte de berço, digamos assim, alguma modalidade esportiva. Tem o Xandinho, né, que jogava futsal e tem uma capacidade técnica, física muito boa. Tu, que foi faixa preta de judô, dos 7 até a fase adulta, digamos assim, né? No início da fase adulta ali, fez judô também alto rendimento. E isso é muito importante, porque a gente molda a cabeça da pessoa, do atleta, né? A gente atinge algumas habilidades físicas, aí, capacidades físicas que facilitam que quando a gente volta mais forte, a gente volta mais rápido, a gente atinge alguns níveis que a nossa cabeça facilita, né? Essa compreensão em relação ao esforço, a se manter disciplinado, se manter motivado, né? Tem essa motivação intrínseca que acaba sendo um pouquinho mais forte. Até quando eu falei antes ali sobre a questão de que quando a pessoa treina, ela conquista, às vezes soa um pouco estranho, porque parece que quem não conquistou não treinou, não é isso. Mas é que justamente essa capacidade de ter treinado muito alguma modalidade esportiva na infância, na juventude, na adolescência, né, faz com que tu tenha uma performance um pouco diferenciada, a maioria das pessoas. Então, tivemos aí um período que tu treinou agora, 6 meses, tu perdeu 14 quilos, isso não garante um resultado bom em maratona, mas fazer uma 3 horas e 7 depois de tanto tempo, 3 horas e 7, né, que foi teu tempo da maratona, né? Sim. Depois de tanto tempo parado, isso mostra que tu tens aí tens alguma coisa guardada, né? E foi por isso que eu também acreditei que tu conseguiria voltar em 6 meses e fazer a maratona, porque eu sabia que do teu histórico e da tua condição de voltar a treinar e ter um resultado bacana, né? Como é que foi para ti, então, cara, esse retorno aos treinos? Qual que foi a tua maior dificuldade? Vamos bater no calo da galera aí, para quem sabe a tua experiência possa ajudar outras pessoas. Qual que foi a maior dificuldade no retorno e qual que foi assim, a estratégia que tu adotou? O que tu pensou que contigo mesmo, assim, não, eu vou fazer assim porque assim eu vou conseguir atingir meu objetivo? Então, acho que a minha maior dificuldade foi eu lutar contra o Março de 2019, né? Então, eu já É. tinha uma referência, né? Pô, fiz uma baita prova, né? Lá em Buenos Aires, minha primeira maratona, eu fiz em 2 horas e 57, fiz meu RP em meia maratona dentro da maratona, fiz o meu RP em 10 quilômetros dentro da maratona, né? Cara, sempre Então, que tu fala assim, essa prova, eu dou uma risada assim automática porque eu lembro daquela largada nossa. Então, Ai, assim, né, foi, né, até o famigerado quilômetro 30 eu, né, eu fui muito forte, né, muito forte mesmo.
E ali do 34 para frente, né, a performance acabou diminuindo, mas enfim, ainda, né, É. não comprometia o objetivo da prova, ainda que era fazer sub 3, né? Uhum. Mas a prova, né, aquela prova eu tive muito aprendizado. E aí o que aconteceu agora, né? Então, eu fui ali em janeiro, a gente fez o teste de 3, né? Fevereiro eu já estava num outro patamar, né? E a gente já Tá. tinha feito um outro teste de 3, né? Já tinha evoluído bastante, né? Só que estava longe ainda, né, da minha performance lá de 2019. E aí no mês de março eu comecei a dar uma. Lembra, né? Que eu comentei contigo, né? Que eu fiz o teste de 3 e eu fiz um teste de 3 muito forte, né? Uhum, E aí uhum. tu recalibrou nossos treinos Eu falei, meu conforme, Deus, evoluiu muito. conforme o teste de 3, aquilo ali que foi feito, né? Só que o que aconteceu? Eu não consegui, não estava conseguindo entregar os Né? treinos ali entre março e abril, né? Eu não conseguia, né? Ali os intervalados, os fartleks, tipo, dava uma, duas voltas ali no Ramiro, e aí eu ficava me comparando com o tempo que eu fazia lá em 2019, né? Engraçado que eu falei, né, cara, a gente atingiu um nível além do que deveria pro tempo que tu tá treinando. Vai ser difícil fazer esse pace. Esse aqui é o pace por isso que eu falo que tem fórmula de bolo, né? Receita de bolo, porque o resultado era aquilo ali, cara. Se eu for olhar só o resultado por número, né? É ponto. Igual eu Quando você sempre falo, né? sair, tá acabado. E aí eu O olho e falo assim, número por cara, si só mas é isso só não um é a número, realidade né? do cara, mas o tempo do cara é isso aqui, né? Então, tipo, eu falei, ó, esse aqui é o teu tempo, vai precisar de mais semanas para adaptação, a gente teve que adaptar, a gente teve que reduzir um pouquinho o pace, e aí depois de umas semanas o negócio deslanchou, e foi, né? Então, assim, acho que desse ciclo, né, a dificuldade foi essa luta, né, psicológica minha ali, né, comigo mesmo, né, o maior concorrente meu sou eu, né, é a gente mesmo, né. Se tem uma pessoa que pode te derrubar, é você mesmo, né, e essa mesma pessoa pode te levantar. Isso. E aí aonde que foi o marco, né? Que, tipo, caiu a ficha, falei, cara, 2019, se passaram 4 anos, né? Naquela oportunidade eu tava, né? Era uma outra pessoa, né? Tinha uma outra bagagem de treino, vinha de 2 anos de treino Sim. ali, né? 1 ano e meio de treino assim forte, né? Que eu estava. É, E agora é outra coisa. Né, tinha um filho, né, uma filha, agora tem dois, né? É, Não estava casado na época, agora estou casado, né? Então, assim, mudou totalmente minha vida, né? sim, muda E muito. aí, aonde que acabou, né, sendo um marco foi quando tu compartilhou um vídeo, né, do Joel J sobre a gente se desapegar dos ciclos, né? Do encerramento do Ah, ciclo. Acho que você verdade, deve lembrar, é né? verdade. Ali foi um ponto que tu falou assim, cara. E foi engraçado porque tu falou. Tá, vou deixar tu falar, mas espera que é engraçado que tu falou assim, cara, tô vendo que eu tenho que esquecer aquele Márcio lá de trás e vou começar a fazer daqui pra frente do que eu posso fazer. E aí, naquela Exato. semana pra frente, cara, teus treinos foram assim, ó, lá pra cima. Me caiu Impressionante, a cara. ficha, né? Caiu a ficha. Falei, pô, tem essa dificuldade de a gente entender que tu não é mais aquela pessoa, né? Uhum. E não quer dizer que eu não vou fazer aquele mesmo tempo, pode ser que eu vou fazer até melhor, né? E Sim, vou fazer, né? sim. Vou trabalhar para isso, né? Mas aí caiu a ficha, né? Falei, pô, vou ter que encerrar esse ciclo. Foi, né? Eu acho que isso é o legal, né, do esporte, né, da corrida, né, que a gente faz aí, esses aprendizados que a gente leva para a vida, né? É, Esse encerramento de ciclos é para tudo, né? É quando tu termina um relacionamento, é quando tu sai de um trabalho, né, uma questão profissional. Cara, vai ter aquele momento, como o próprio Joel lá fala, né? Tem aquele momento de luto, só que a vida segue, segue, né? Tu tem que seguir segue. e, É, cara, tu tem que, né? Bola para frente. Então eu falei, cara, é daqui pra frente, vamos começar tudo de novo e vamos mandar bala, né? sim. E aí tu ajustou os treinos ali, né? Deu uma calibrada e aí foi, né? E aí dali eu, né? é, em março, ali entre março e abril, eu falhei alguns treinos, né? Falhei Normal, que né, também. Normal, não é... não Eu tô fazia, ajustando um né? Não pouquinho, fazia eu tô ajustando por conta da aqui a cabeça. tela, mas vai falando aí, cara, vai falando aí.
tinha dias que eu não ia, né, fazer, e eu já tava, tinha, em alguns momentos comentei com a Raquel de, acho que eu vou desistir dela. Pô, mas como assim vai desistir? E aí quando tu mandou, né, o vídeo ali, o cara, mas que tá, pô, faz totalmente Uhum. sentido, né? E eu sou muito disso, né? De se apegar em algumas coisas e falar, cara, tá certo, faz sentido. Se faz sentido pra mim, sabe? Cara, é. E aí foi, né? Eu acho que assim, tirando a parte de logística, né? De horários, que tinha dias que não podia fazer no horário que a gente está acostumado, tem que adaptar, mas isso faz parte, né? Acho que né? Isso todo mundo vai ter, né? Mas o maior problema foi esse, né? Que eu tive, mas acho que a gente acabou tirando letra aí, né? Inclusive com a tua ajuda, né? Sim. Quando tu compartilhou. Acho que por isso que é legal, né? A gente compartilhar É. tanto Às vezes, e eu não conhecimento, compartilhei compartilhar para conteúdo, eu não né? compartilhei para ti, né, cara? Eu compartilhei para Exatamente. servir Tu para alguém, compartilhou no né? grupo nosso, né? Bem nessa. E aí, às vezes a gente fala assim, isso é bobagem, isso não funciona. Cara, talvez para algumas pessoas isso não funcione, mas talvez para uma pessoa isso caia como uma chave assim que mude da água para o vinho, né? E eu tava naquela fase, na verdade, também, né? Porque eu já corri muito mais forte e sempre que eu volto a treinar, eu sempre busco também o pato lá de trás. E já mudou muito, né? Porque o Pato de 10 anos atrás era triatleta profissional, né? Com 10 quilos a menos, sem quase nenhuma, com praticamente nenhuma rotina de trabalho, né? Então, de lá pra cá, olha quanto que mudou. De lá pra cá, eu tô na Tailândia hoje, né, cara? Sabe? Então, tipo, nunca me imaginei estar nessa posição que eu tô Virou, hoje. E virou o aí, mundo de cabeça para baixo. era um sonho nosso, mas também eu ia ter que abrir um pouco mão da questão de treino, né? Então, eu estando aqui na Tailândia hoje, eu sabia que depois que eu saísse da Itália, talvez eu não conseguiria treinar tanto. Meu objetivo era treinar bem mais. Mas eu sabia que talvez eu não conseguiria manter. Mas eu estou tentando fazer treinos curtos, treino de fortalecimento, dentro daquilo que eu posso, sem sobrecarregar o meu objetivo do momento, que hoje é aproveitar a viagem. Você tá vendo? Daqui a pouco eu não treino, não viajo e não estou fazendo nada direito, né? Então, saber respeitar a etapa, saber em que momento que a gente está também é importante, né? Exato. Aceitar o que está rolando, para que uma hora tu consiga realmente botar em prática. E a hora que eu vou botar em prática é quando eu voltar para o Brasil, né? Botar em prática tudo que eu aprendi no Quênia, tudo que eu aprendi nesse período que eu estou viajando o mundão. E, e saber respeitar que eu também não estou mais correndo como eu corri ali por agosto de 2022, quando eu corri lá no Ramiro para 12:35 a maratona. E eu fiquei batendo essa tecla o tempo inteiro, depois que eu voltei do Quênia lá para Itália, e fiquei, cara, eu quero correr mais forte, tô treinando mais forte, tava com volume alto de treino, intensidade alta de treino, e os treinos não rendiam, cara. Meu ritmo não tava rendendo. Quando eu saí da Itália, nas 2 semanas que eu tava saindo da Itália, cara, começou a deslanchar de uma maneira os treinos assim, porque eu precisei me adaptar ao volume, à intensidade, me adaptar a treinar constantemente, coisa que eu não fazia há muito tempo, né? Eu tenho certeza que hoje, depois de 10 dias sem treinar direito, se eu correr agora, mesmo sem muito treino, eu vou estar muito mais rápido do que eu estava lá na Itália, porque agora eu estou descansado de tudo aquilo que eu fiz, né? Então agora é hora de eu dar Exato. continuidade nos treinos, né? Agora é hora de eu começar a colher aquilo que eu plantei durante várias semanas, né? E isso, cara, igualmente, funciona da mesma forma para ti, funciona da mesma forma para qualquer um que está assistindo a gente aqui, quer começar alguma atividade e que no primeiro momento o negócio não desenvolve, né? O negócio não vai. A gente até comentou em uma conversa minha e tua sobre o nosso amigo Fabrício, né? Que começou no mesmo período que o teu a treinar, mas que por N fatores está numa outra pegada, está com outros objetivos, não conseguiu às vezes talvez dar uma continuidade, porque a gente falou, né? Pô, poderia fazer a maratona? Poderia, mas é algo muito maior, né? Talvez não era momento pro cara. Mas é difícil quando tu começa a imaginar que vai fazer algo lá na frente, porque aquilo ali não é a tua realidade. E depois de um bom tempo, tu conquista aquilo, porque tu conseguiu construir, foi o que tu fez, né? Lá naquela época, quando eu falei pra ti, e comentei, pô, talvez você podia vir junto, né? Fazer a maratona, era algo inviável para os dois, né? Inclusive pra ti, né? E depois de 6 meses tu conseguiu fazer, né? Porque tu conseguiu ali ficar naquela busca pelo objetivo, na busca para conseguir mais disciplina, mais motivação. E eu falei, cara, que bom que a gente conseguiu, né? Não foi fácil, mas o resultado compensa, né? É.
O resultado compensou, né? E, enfim, a estratégia foi essa, né? Respondendo a pergunta, é deixar o março de 2019 para trás e pensar daqui para frente, né? Eu sempre brinco, né, com o pessoal na empresa, que o retrovisor é menor justamente que o para-brisa, porque tu tem que olhar para frente, né? Tu pode até olhar um pouquinho para trás ali no retrovisor, mas é mais como É, aprendizado, né? eu nunca E pensei dessa maneira, cara. exatamente. E aí, enfim, e a questão de compartilhar, né? Acho que foi o teu compartilhamento ali do vídeo, né? Foi bacana, né? Uhum. E fez diferença para mim, né? Talvez, né? As coisas que às vezes a gente uma simples ação, né? Um simples ato que a gente pô, compartilhou um link, né? De um podcast, de um influencer, né? Que me deu uma chacoalhada e fez me olhar diferente, né? Então, até. Para mim também funcionou naquela época, né? Isso é muito importante. Inclusive, essa semana eu tenho um post para fazer na performance que fala sobre isso aí, sobre a questão de compartilhar com os amigos e com os familiares, né? Os teus objetivos de vida, os teus objetivos de esporte, porque tu cria vínculo, né? Exato. E tu cria compromisso também com outras pessoas, né? Às vezes a gente falha no caminho, porque acontece, quando o objetivo não é tão grande, quando não tem tanta força assim, né? Mas quando ele tem a força e a capacidade de realmente transformar nossos hábitos, transformar nossas atitudes, automaticamente, numa questão de tempo, vai transformar também nossos resultados. Né? Isso é bem papo de coach, mas funciona. Bem Para quem tá com a clichê, né? cabeça. Mas Para funciona. quem tá. Mas o clichê tem que ser dito, né? O que é, porque Exatamente. se não for dito, não acaba não funcionando, né? Isso é muito bacana. Exato. E, cara, conta um pouquinho como é que foi a prova, porque eu acho que também é interessante a gente falar, talvez durante a prova, o que que passou na tua cabeça, né? Deve ter passado muita coisa. Primeiro, por estar correndo em casa, eu acho que isso muda muito. Eu nunca corri uma maratona em Blumenau, né? Não no percurso, já corri no Ramiro, né? Mas como é que tu se sentiu durante a maratona? E depois a gente vai falar como é que foi, como é que são nossos planos aqui para frente. Então, como é que foi essa experiência aí da maratona? Então, a experiência, né, acho que foi muito especial, né? Foi, enfim, não tem nem palavras assim para quantificar, né, o quanto que de valor que eu extraí dessa maratona. Mas enfim, né, falando um pouquinho, né, até da parte técnica na prova em si, né, então os últimos treinos ali, como a gente tinha falado, né, o último longão que eu fiz, né, de 36, eu fiz bem forte, né, e fiz é, terminando ele forte, né, bem progressivo. Aquilo me gerou uma expectativa que eu poderia, né? A gente até chegou a fazer umas contas, né? Que poderia, né? Chegar ali próximo de um sub 3, né? Fala, Só que, né? não é que vai dar sub 3, mas aqui a gente pode chegar. Mas pode chegar, né? E aquilo gerou uma expectativa, né? Então, assim, pô, já fiz Já uma vez era. e tô, né? Só que eu usei o aprendizado da última maratona, né? Da que eu fiz em Buenos Aires. Falei, bom, né? Até eu fiz um último treino ali de 24 quilômetros no Ramiro, né? Ritmado, que fiz bem também. Falei, bom, vamos ver o que vai dar, né? Então, saí um pouquinho, não forte, mas saí firme, né? De uma forma que eu falei, vou testar a primeira volta, né? Que era um circuito, né? Eram 2 voltas e 21 no mesmo trajeto. Eu falei, vou testar, vou sentir como que vai ser 21 correndo, né, de uma forma que se eu manter esse mesmo ritmo, eu garanto um sub 3. Só que antes de passar no 21, eu já percebi que era ilusão, né? E falei, não vai rolar, né? Eu tava bem, só que tu sente, né? Já rodada, já com experiência, né? Falei, não vai rolar, né? Aí passei na casa de 1h30 a primeira volta, e aí depois eu comecei a controlar para não comprometer a prova, né? Porque, enfim, depois que começa a te dar uma cãibra, começa a te puxar, te travar, já era, né? Tu Uhum. pode ter fôlego, tudo, a hora que a parte física te cobra, não vai, né? Então, aí fui Sim. controlando, tive uns apertos ali, se eu não me engano, no quilômetro 35, me deu ânsia de vômito, porque eu tomei o sal, né?
E só que eu tomei ele seco, né? E daí eu tomei água só depois. E aí ele não dissolveu na hora que desceu, né? Ele foi estourar lá dentro do estômago. E aí aquilo que veio e começou a me dar uma ânsia de vômito. E aí era perto ali já do anel viário, e ali não tinha Tornelo água. viário, pô, tá da subida ainda, né? É, isso, não tinha água, tinha só isotônico, né? E, enfim, o isotônico da prova eu não tomo, porque a chance de estar quente é grande, né? Então eu acabo preferindo não tomar. E aí, enfim, eu acabei, né? Sorte que tinha ali o meu irmão que estava me acompanhando, Tomar um levantei a gole de mão, sal falei, naquela cara, eu altura do preciso, campeonato, cara, meu Deus do céu, pensa, tô falei, imaginando aqui, preciso engoliu o de sal. água, preciso de água, né? E, enfim, né, mas acho que foi o único aperto que eu tive por, né, Uhum. aquela questão ali. E aí fui controlando a prova, né? Exige, né? 42, independente se é plano É, ou não, sempre vai exigir. Ela vai te sim. cobrar, né? Maratona sempre vai te Uhum. cobrar. Então, terminei já, né? Já estava começando a fadigar bastante ali, terminei, né? Bem cansadão. Mas, enfim, acho que o momento ímpar, né, da maratona foi chegar e tá toda a minha família, né, ali até eu compartilhei um É, vídeo ali, eu acabei, né, pegando o Benjamin, entendi. passando a chegada ali, tava toda a família ali, irmão, mãe, sogra, cunhada, cunhado, esposa, filho, filha, e acho que, né, com certeza, né, é uma prova que foi muito especial para mim, né, principalmente por isso, né, e sem contar os Uhum. amigos, né, muita gente foi lá, né, eu convidei aí nos grupos do WhatsApp, coisa e tal, né, então, galera da bike, né, Massa. equipe da performance ali dando apoio, outras assessorias, né, então, assim, foi uma experiência muito ímpar, né, muito, muito boa, muito especial mesmo, né. E, enfim, né, acho que, né, quando eu percebi, eu acho que o grande aprendizado é aquela questão de tu saber que tu vai fazer o melhor que tu tem para aquele momento, né? Então, assim, não fiquei brigando comigo, pô, né, não vai dar subter. Falei, vou fazer. E aproveitei que o meu irmão estava me acompanhando, falei, olha, avisa lá que eu vou que eu vou pegar o Benjamin para passar comigo e pede para Yasmin se ela quer ir também, porque agora já tá mocinha, É, né? Eu vi ela, é. tinha entrado aí. Se não tá com, uma vez ela passou comigo, né? Mas era novinha, né? E mas vai ficar com vergonha, né? Ela ficou com vergonha, não quis, né? Você tá uma Foi a vez do Benjamin. moçona, né, cara? Você tá uma Tá, moçona. moça. E foi, pô, foi sensacional a prova. Corri um pouco ali, a gente foi junto com o Evandro, né? Enfim, e no começo, depois a gente acabou se separando ali no decorrer da prova. E foi muito bacana, acho que experiência sensacional, assim. Outra prova assim vai ser difícil, né? Por isso que eu falei, cara, É, é. Todo o vou contexto também, fazer né, essa cara? porque todo o contexto, né? Família, Uhum. amigos, né? Uhum. Enfim, Esse é o tipo de experiência que daqui a 10 anos o cara vai falar assim, o Benjamin vai olhar e falar, pô, eu participei da primeira maratona de Blumenau, né? Pra ele, né? exato. E vai falar, pô, teve uma maratona lá aqui em Blumenau que foi assim, que foi assado, né? Vai ter mudado já um monte daqui a 10 anos o contexto da nossa vida, né? E aí E finalizei, aí, enfim, né? né? Finalizei ela com um sentimento de dever cumprido, né? Muito feliz, sem nenhum tipo de frustração, né? Acho que não tinha, né? Não tem nem como, né? Uhum. Estaria Não tem nem até como. sendo ingrato, né? Se eu Sim, sim. terminasse e depois ficasse frustrado com alguma coisa, né? Tive todo Sim, o apoio, todo o suporte que eu precisava, né? Foi bacana. sim. Show, cara. Foi uma prova realmente redonda. Foi uma preparação talvez não tão redonda no caso de desenvolver como a gente queria no início, né? Ou no Sim, decorrer também do período do treinamento. Mas é aquilo que tu falou, tu foi persistindo, né, cara? Porque se tu desiste na primeira semana, segunda semana, ou na quinta semana dá uma falhada, não tinha sido talvez dessa maneira, né? Teve os seus momentos sim, em que tu encaixou um treino ou outro, teve que mudar um treino ou outro, mas isso acontece, né? Ainda mais que tu estavas voltando a treinar. Mas não teve nenhuma exato. queda brusca assim, de treino, né? Uma ruptura de E não qualidade de tem, né? treino. E Que aí, tem a que ter. longo prazo, cara, o negócio funciona. E quando a gente parar pra olhar, não foi só 6 meses de treino também. Teve muito. Eu lembro que tu tava treinando ali dia após dia, e teve semanas que tu corria direto. Eu falei, cara, eu pensava, esse cara não pode fazer assim. Esses meus
cavalo aí que tem um motorzinho a mais, machuca muito rápido o motor, se o cara não cuida, né? E tudo que a gente não Exato. quer é que as pessoas se machuquem, né? Independente É, de quem treina com a gente ou não. Porque isso não é legal. então, E quando a gente tem uma capacidade de treinar com qualidade, competir com qualidade, a gente corre o risco de estar no fio da navalha, né? De poder exato. se machucar por uma bobagem. E isso impede a gente de continuar, isso impede a gente de dar sequência nos treinos, né? Então, acho que foi Mas, uma prova bem redondinha. Agora, aí, é, agora relembrando, né? A gente tem que fazer agora. Eu postei sobre isso depois da maratona, postei isso essa semana. O que fazer após uma maratona? O que fazer após atingir um objetivo, né? Reduzir um pouco o treino. é, Hoje, e estava falando, aí, agora de madrugada, o Gabriel me mandou uma mensagem. Pô, Pato, as próximas semanas são leves, né? Eu falei, sim, cara, são muito leves as próximas semanas. Porque é a tua primeira maratona, correu super bem, fez um baita tempo. Eu não sei como é que vai ser o teu corpo após esses próximos dias, pode ser que tu vai reagir super bem, mas o Dayan fez agora a maratona do Rio de Janeiro. Ele não deu 100% na prova, porque ele queria fazer a prova de Blumenau. A Sheila, que correu Porto Alegre, fez uma baita prova. Os dois fizeram ali, a Sheila foi a primeira maratona, o Dayan não foi a primeira maratona. E os dois tiveram uma resposta pós-maratona não muito boa. Né? O Dayan sentiu a panturrilha na maratona, não completou. A Sheila está lutando para voltar aos treinos. E tu já tem um histórico de grandes provas, de boas provas de meia maratona, boa prova de maratona, mas a gente precisa rever algumas coisas. Não dá, eu não sugeriria fazer uma próxima maratona, não sugeriria nem fazer uma meia maratona agora, né? Tipo na sequência. E o que dá vontade, né? Pô, vamos dá. para meia maratona, vamos para fazer uma maratona até o final do ano, porque é o que motiva o cara a fazer esse tipo de prova. Mas é importante dar um passinho para trás agora, né? Dar uma baixada no volume de treino, deixar o corpo dar uma oxigenada de novo, como sempre fala, né? Dar uma oxigenada na musculatura, para que a gente volte a treinar daqui a 2, 3, 4 semanas com uma qualidade melhor, menos volume, começar a colocar mais intensidade, ficar mais rápido, para daí depois a gente começar a aumentar volume caso para fazer uma meia maratona, né? Que a gente tem alguns objetivos, tu tens alguns objetivos aí audaciosos, né? Em relação a algumas metas de correr algumas provas aí, né? Mas a curto e médio prazo, já falando para esse ano ainda, qual que é teu objetivo? Então, eu até estava, né, pensando em fazer uma maratona no final do ano, né? Ou Curitiba, eu tenho uma que vai ter em Jurerê, aqui em Florianópolis, né? Uhum, Mas já tirei uhum. da cabeça, né? Porque não, enfim, não faz sentido nesse momento, até porque É, um ciclo de maratona aí é dolorido, né? Até o Rodrigão esses dias, né, brincou, falou assim, não, treinar para maratona não é nada saudável, né? Porque te exige, complicado, né? complicado. Tu tem que, assim, tu tem que estar apaixonado pelo resultado. Tu tem que querer muito aquilo para tu seguir num ciclo de maratona, né? Porque exige muito do corpo e do psicológico. Então, mas eu tenho, né, um projeto aí que eu, né, tô começando comecei a pensar aí, né, que é a ideia de correr em todas as capitais, né, do Brasil, né, não maratonas, né, mas não só maratonas, né, maratona ou meia maratona, né, provas aí de longa distância, 21 ou 42, né, tudo dependendo, né, enfim, vai depender de logística, mas não quero é, deixar nada chumbado, né? Ah, vou fazer em todas as capitais. Não, a ideia é correr, né, Algumas pelas até capitais. E já fez, né? Algumas vezes já arriscou já, né? Exato. Então, isso é um projeto a longo prazo, né? Não é de médio, né? Longo prazo, né? Então, a ideia é fazer isso. O curto prazo, que eu diria que esse ano, né? Eu gostaria de fazer uma meia esse ano para tentar buscar meu RP, né? De meia maratona e voltar. Enfim, para ter uma meta, né? Igual eu falei, para se sentir motivado, eu vou ter que ter uma meta de uma prova, Sim. né? Para ir lá fazer toda aquela questão enfim, eu ter uma motivação de todo dia eu acordar, querer treinar para ser melhor do que ontem, né? E É, assim é. sucessivamente todo dia para chegar lá cara, fui melhor, né, do que antes, né? Pode ser que até o resultado no final, não vou atingir o RP lá que eu fiz lá em 2019. Só que eu fui melhor do que eu comecei esse ano, né? Então a Exatamente. ideia é Essa, essa. essa é a evolução gradual que a gente tem que ir tendo, né?
Essa é boa. Então, a ideia, né, vamos ver aí, eu acho que a gente tem aqui próximo Bela Vista, né, aqui em Gaspar, mas aí é Bom, setembro, tá muito né, que em cima, né, não também. é uma prova tão complexa, ela é mais plana. E aí também tem de Pomerode, né, que também é uma prova, ela é um pouquinho, exige um pouquinho mais, acho, né, do que a do Bela Vista, mas aí eu teria um tempo maior aí para Um treinar, mês mais. né, seria Um mês outubro, mais, né. faz diferença. E aí, de maratona mesmo, a próxima é Porto Alegre, né? Que eu acho que aí tem várias pessoas aí, né? Nossas aí, o ano que vem, né? Em junho. A ideia é ir, né? E quente, né? E fervendo para Porto Alegre. E bravo, Embora né, vai estar cara? frio, né? Mas a É, ideia, né? O meu objetivo ano que vem de maratona, meu foco de 2024 é buscar um RP, né, de maratona, né, em Porto Alegre, né? E minha já ideia, vamos, já, eu já vamos tô compartilhar que pensando vai que ser meu também. a ideia é ser bem ousado lá, né? Baixar bastante, inclusive, o tempo, né? Eu fiz em 2:57 em Buenos Aires. A ideia é baixar aí pelo menos em 5 minutos em Porto Alegre. A gente Boa, correr perto de 2 horas e acredito 50. que é possível sim. Eu acredito que a gente tem grandes chances. Na verdade, tá, essa prova de Blumenau, ela poderia, se tudo desse certo, para ti, no caso, né? Chegar muito próximo da prova de Buenos Aires, né? Um mês de Exatamente treino a possível, né? mais, eu acho, né? Se eu É, tivesse começado um mês antes, mudaria talvez tudo. Mudaria mudar tudo. mudaria tudo. É. E, enfim, vamos lá, também tô por essa aí. Uma coisa interessante, cara, é que o Xandinho, ele falou pra mim, logo depois, ele mandou uma mensagem assim, cara, que quebraceira que deu em Blumenau, ele falou, né? Tipo, que galera que quebrou, e eu tava pensando, mas eu não pensei, quando ele falou isso, eu acabei pensando de uma outra maneira. A prova de Blumenau era para ser plana, né? Ela não teve tanta subida, mas ela não foi plana, né? Mas muitas pessoas queriam fazer a prova por ser plana. Umas delas queriam fazer a prova por ser plana para ser rápida, e uma delas queriam fazer plana porque era fácil. E a segunda opção talvez me preocupou um pouco, porque maratona não é fácil em nenhum momento. Foi mais ou menos o que o Xande falou para mim. Ele falou, cara, eu vejo que pessoas que treinaram quebraram, porque é normal, e eu vejo pessoas que não e pessoas que quebraram porque maratona é difícil, em qualquer aspecto, né? E então ele falou, sou obrigado a focar, porque eu vou fazer a maratona de Berlim daqui a pouco, ele tá voltando de uma lesão, então ele tá voltando a botar volume sem tanta intensidade, vai ser como mais ou menos a tua, ele vai chegar no nível bom no final da Uhum. preparação. Mas talvez não vai poder explorar 100% o processo, né? Caso estivesse preparado antes de começar o ataque à maratona. E ele falou, cara, eu sou obrigado a focar no final de semana e não cuidar com um vinhozinho aqui, com uma atitude ali, porque isso faz diferença lá na frente, né? Não é uma questão de ser 100% o tempo inteiro bom, mas tu vai tirando, né? É 1% aqui, é 1% ali, e aí a noite mal dormida é 1% lá. Aí quando tu chega na linha da prova, para largar a prova, e tu fala, eu fiz 75% dos treinos, beleza, tu tem 25% de não dar certo, o que é muita coisa, né? E como pode dar tudo certo. Mas quando ele vai para uma cirurgia e o médico fala assim, você tem 100% de chance, a gente sabe que tem chance de dar errado, né? E é muito Sim, pequeno, mas pode ter chance de dar errado. Agora, quando o cara fala, tem 10%, pô, tu já se preocupa que tem 10% de chance de dar errado, né, cara? E aí, imagina quando a gente começa a falhar muito. Então, exato. evitar esse tipo de problema, ou evitar, ou acertar o máximo possível, vai potencializar que tu vá bem, né? E aí acertar esses próximos planos também é importante, saber como a gente vai lidar com a situação nos próximos treinos, para não botar o pé sobre as mãos pelos pés, né, cara? Porque de repente, vou fazer treinos curtos, os treinos serão mais rápidos, porque é mais rápido em tempo, né? É mais rápido em pace, porque tu tá menos cansado. E, então eu vou fazer mais forte do que o professor pediu. Eu vou fazer mais longo que o professor pediu. Vou matar treino hoje porque é só 5 km. Antes eu estava correndo 30. E aí, quando o cara vê, eu sempre falo, vai construindo uma parede cheia de buraco, né? No final das contas, essa parede ela pode cair Exato. porque muito fácil, porque ela não está com uma Fica estrutura frágil, boa, né? né? Exato. Essas reflexões que a gente faz sobre o treinamento e essas coisas é interessante porque a gente consegue entender um pouquinho mais, visualizar o processo de treinamento como uma forma construtiva ao longo do tempo, né? Isso é muito importante.
Exato. Não é aquela, às vezes tu para, hoje eu não vou, vou matar o treino hoje, um treino não vai me fazer falta. Não é aquele treino específico, né? Mas é aquele treino daquela semana, daquele mês, somado ao treino do outro mês, somado ao dia que a semana que tu chutou o pé na jaca na alimentação, né? Que conta muito. Então, assim, é uma série de coisinhas que vai somando e no É, final é. viram, né? E acaba, né? Prejudicando lá o teu resultado final, né? Então, assim, é foco, né? Tu tem que ter foco e disciplina para que aquilo aconteça, né? Tu Sim. vai. Né? É clichê, né? Mas não é todo dia que tu acorda motivado. Não Claro, claro, adianta. com certeza, total, Tem cara, dias que total. tu tá. Por mais, tem dias que a gente, por exemplo, né, uma das coisas que eu preciso melhorar muito é fortalecimento, né? Então, assim, eu odeio fazer o fortalecimento, né? Uma das coisas que não conta pro meu treinador, tá? Mas eu A falhei gente, muito, né? a gente se conhece, né? A gente sabe como é que é recíproco aqui o negócio. Mas, enfim, mas porque tu não gosta de fazer, tu vai ter que fazer, né? E existem dias que nem aquilo que tu gosta de fazer, tu não tá com aquela, né? Pô, não tá sem saco de fazer aquilo e, calma, mas tu tem que fazer. Não tem chuchuzinho, não. Tu Ô, tem que. ô, Márcio, olha só, uma pergunta importante aqui, cara, que o Alexandre mandou aqui, o outro Alexandre, não é o Xandinho, o que a gente estava falando antes, mas que tem um contexto aí, né? E também já respondendo do Lima e também do Gabriel, né? O professor Gabriel também. Como é que é conciliar os treinos com o filho pequeno em casa? Cara, tu tem que ter um suporte grande, né, por trás, né? Acho que o grande nome, né, no meu caso aqui se chama Raquel, né, que é a minha esposa, porque não tem como, né? Se tu não tiver alguém, né, acho que é essa. Tu tem que ter alguém por trás de ti para te ajudar, né, nisso, porque senão não vai, né? Então, no meu caso, o grande nome, né? A resposta dessa pergunta é a esposa. Né? É ela que segurou a barra aí muitas É vezes. isso aí. E nesse caso, cara, tanto o Lima, quanto a Ellen, o Gabriel, quanto o Alexandre e a Marina, ah, o outro casal também faz parte já fez atividade física, então isso facilita muito, né? Porque a pessoa sabe Isso, o quão é importante. Então, talvez nesse momento a Raquel não poderia se doar tanto para treinar, porque ainda o Benjamin é pequeno. E nesse momento o bebê requer muita atenção da mãe, né? Porque exato, precisa muito da mãe mesmo, né? Literalmente. Não que o homem não precise, mas é que a mãe é primordial ali para a subsistência da criança, né? Ela é exato. muito é, tem muita essa necessidade de Depende, estar né? presente. Então, Exato, para treinar forte é complicado, né? Mas esse papel tem que inverter. Da mesma forma como a Ellen também tem que inverter com o Gabriel uma hora dessas, né? Tem que falar, ó, agora quem vai treinar aqui sou eu. E o Gabriel vai cuidar mais do pequeno. E a Marina também, né? E vice-versa. Tem que ter essa troca, vez em vez ou outra, porque aí a balança não fica pesada só para um lado, né? E vai todo mundo exato, ficando satisfeito com o processo, vai curtindo o momento, da mesma forma como tu curtiu a chegada numa maratona, a família vai ter um momento que a Ricardo também vai ter, né? Eu tô exato. sabendo que o Gabriel e ela estão com uns planos aí pra frente aí pra fazer uma provinha também, então começa a ficar mais fácil de conciliar um treino ou outro dos dois, né? E aí, isso vai gerando umas recompensas também bacanas, né? Isso vai gerando uma Exato. recompensa legal. E É quem uma sabe o equipe. Xandinho, o Alexandre também logo logo volta aí aos treinos 100%. Exato. Estamos esperando. Tem que fazer uma escala nela, hein? Não é fácil. Imagino que não é fácil. Com certeza. A gente acompanha bastante essa galera que se reproduziu ultimamente aí, que fizeram o herdeiro, Povoar ou o mundo, herdeira, tem que né? povoar o E mundo. esse retorno aos treinos é complicado, mas faz parte do processo, né, cara? Não tem como querer fazer diferente. Não, É importante o Chico já mudar colocou o ali, ar ó. do contexto. Eu sempre digo, cara, muda o plano, dá uma relaxada nos treinos nesse momento, mas quando for possível, vai entrando aos pouquinhos, porque até tu começar e até tu atingir o objetivo, já passou meio ano ou um ano. E nesse momento, a Passa criança também rápido. mudou um pouco, né, cara? Já mudou bastante, né? Já mudou muito, na verdade. Para a criança, um ano muda muita coisa.
E aí as coisas vão se estabelecendo, vai mudando a rotina, vai mudando os hábitos, né? E quando tu vê, as coisas acontecem. Porque se vai postergando, 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 nunca começa a ter uma rotina novamente, né? Nunca começa Tem que dar. Lembra o que tu falou, né? Lembra o que tu me falou quando eu falei, cara, e daí? Dá ou não dá? Daí tu falou, dá. Daí eu fui lá, fiz a inscrição e te mandei, né? Ele, cara, é isso aí, toca a bola, agora corre atrás, né? É, tu tem que dar um pontapé, né? É bem por aí. A galera tá falando aí de fazer uma creche da performance. Isso aí eu deixo para aquela galera da nossa equipe que ó, temos aqui, ó, temos Colégio Excelsior, temos várias creches também aí que dão suporte aí pro pessoal Mariá também, que treina com a gente. Porque tem gente aí com criança pequena e os pais precisam treinar também, né? É o efeito da pandemia, né? É, efeito pandemia, tem efeito pandemia. Cara, eu acho que é isso, né, Márcio? A gente vai bater um papo interessante aí, cara, sobre esse teu histórico e eu acho que é muito importante. Passou uma hora voando, papo bom, papo legal. Dá para entender bem mais sobre isso aí. Dá para entrar em alguns pontos bem específicos também, sobre tudo que rolou nesse período aí de 2017 para cá. Mas eu acho que a mensagem principal a gente deixa para a galera aí, né? Que é importante ter um foco, é importante ter disciplina, é importante perseverar, é importante a gente conhecer nosso corpo e saber como é que a gente está. Eu sempre falo sobre isso, conhecer como que a gente está hoje, né? Para saber o que é possível ser feito. Saber o que a gente já fez lá atrás, saber o que a gente quer fazer lá na frente, né? É clichê pra caramba, é super clichê, mas, cara, isso é o básico. E aí a pessoa que fala que O isso é básico clichê funciona. e se baseia que isso é clichê, a pessoa nunca sai desse clichê também. É exatamente esse tipo de pessoa também que às vezes não consegue conquistar algum objetivo. Cara, é simples, né? Coloca o objetivo na mente, vai traçando alguns objetivos pequenos ao longo do caminho. Entenda que o que tu fez é importante, ter como referência, mas não é tua realidade. Entenda a tua realidade, estabelece novas metas para tu ir atingindo elas de pouco em pouco. Isso vai gerando mais motivação, né? Não é só a motivação intrínseca que importa, tem motivação extrínseca que também é importante. E ao longo do tempo a gente vai atingir alguma coisa boa, né? Talvez não tão boa quanto lá no passado, mas a gente vai conquistar um resultado melhor do que há uma semana atrás, há um mês atrás, há 6 meses atrás. E isso é importante para dar combustão aí nessa fogueira, né? Para ter mais energia, para ter mais força para a gente continuar em frente, né? Isso é super importante. Isso aí. E o básico funciona, né? Funciona, o básico funciona, cara. Eu digo isso aí sempre, ultimamente, né? O básico funciona. E eu tava esse tempo atrás, antes de viajar para a Europa, para nossa viagem de volta ao mundo, eu tava passando em Balneário de carro para buscar a irmã, eu e a Carla, nós fomos buscar a irmã da Carla em Balneário para ir para Blumenau. E aí encontrei meu ex-técnico, Carlos Moraes, e que é um cara que gosta de pensar, e eu e ele, a gente pensa às vezes até um pouco demais, e é chato pra caramba, vive falando um monte de asneira aí, né, pros amigos. E aí eu falei assim, ô coach, gravando ele, né? Manda uma mensagem aí pro nosso parceiro lá, o Matheus Gig, que tá na Itália. E pra galera que tá aí no Instagram dele, assim, fazer o básico bem feito é o mínimo, né? E não é fácil fazer o básico, porque tu fazer Exato. exatamente o que tem que ser feito todo dia, e da forma como tem que ser feito, inclusive o descanso, que é o básico bem feito, é difícil, né? A gente normalmente, é fácil a gente errar isso, né? E fazer o básico bem feito é o sucesso, cara, caminho de sucesso, né? E quando a gente acerta na veia, como diz, né? Quando a gente dá um chute forte, né? Pegando na veia, a gente vai forte no caminho aí do resultado e as coisas acontecem. É isso aí. Certo, meu querido? Obrigado aí Certo. pela parceria, pela disponibilidade. Obrigado, galera, né, que acompanha a gente aí, que está acompanhando, todo mundo que entrou e que pôde acompanhar, e quem vai assistir depois também, isso que vai ficar salvo. Vou compartilhar aqui com vocês. Depois também jogo esse vídeo lá para o YouTube, para ficar gravado aí pela eternidade enquanto existir o YouTube. Como recordação desse momento que a gente conversou. E a gente dá sequência agora, né? Beleza? Exato. Tamo junto? Beleza, agradecer também aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência aí, dos aprendizados. Espero que contribua com quem participou aqui, quem assistiu, quem vai assistir depois, né? A gente tem uma frase ali no nosso time, na empresa, né? Que a gente fala, né? Tu quer fazer a diferença no mundo, faça a diferença para alguém, né? Então não precisa fazer para muitas, né? Mas se tu fazer para uma pessoa, até que tu comentou no início, né? Espero que tenha
contribuído aí, né, para algum insight, alguma coisa assim, para quem assistiu, para quem vai assistir. Quero agradecer aí também pelo suporte dado, né, aí nesses 6 meses. Agradecer também a minha esposa e família, né, e amigos aí que me deram toda a força aí, e profissionais e os demais profissionais, os professores da performance, minha nutricionista aí, a Nádia, né, que me ajudou também na questão aí da alimentação. E é isso aí, vamos para frente agora, né? Vamos para o próximo Pra frente, né? desafio. Agora, mais uma vez, tu já aprendeu o caminho, né, cara? Primeira vez que Agora, deu certo, segunda vez que deu certo, a terceira a gente só vai. exatamente. Beleza? Valeu, galera. Vai, Então, um vai, forte abraço vai para todo treinar mundo. agora, né? Vou treinar Vai treinar agora, agora, né? vou treinar. Vou sair para dar uma treinadinha aqui, tá cedinho ainda, a Carla tá dormindo ainda, e tomar uma aguinha para correr. Mas hoje, Vai, né, então. hoje é aquele 5Kzinho só para soltar as Só pernas. para É. soltar. Então, beleza. Valeu? Valeu? Tamo junto. Até mais. Abraço. Um Bom abraço, treino aí. galera. Até Até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.